Convido a igreja a fechar nossos olhos e juntos fazemos uma breve oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, grandíssimo e exaltado seja o teu santo nome. Venha abençoar cada irmão e cada irmã aqui presente no seu santo tempo, que é local somente de adoração e louvor. Encare-se a boca do homem, mas se o Santo Espírito fala, em nome de Jesus. Amém. Como a irmã já vem me apresentando, meu nome é Ian, sou da Igreja Central da BBC, lá do Iduí. Obrigado pelo convite do nosso irmão Eliezer. E quero convidar nossos irmãos a nossas Bíblias do livro de João, capítulo 14, dos versos de 1 a 3. E meu sermão tem como título Uma Viagem Maravilhosa. Para onde será essa viagem que nós teremos? Amém, igreja? Amém. Ele nos diz, verso 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não vou, vos seria dito, pois vou preparar um lugar. Verso 3: E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais. Viajar é uma das melhores atividades que podemos fazer. Tenho certeza de que todos nós aqui já viajou alguma vez, seja para visitar uma família, ou simples parente, ou uma merecidas férias num local atrativo, na companhia de nossos familiares, amigos. Essas viagens são inesquecíveis, por isso queremos sempre viajar de novo. Ou seja, as viagens de hoje, a gente nunca se esquece da cabeça. Aquela viagem que viajamos alguma vez com as Salinas, aqui do nosso Pará, para algum local assim, para Santa Catarina, que pretende morar por lá. Mas na Bíblia, estudaremos e chegaremos o dia em que todos nós que aceitarem Jesus farão uma jornada maravilhosa, uma viagem muito mais atrativa e significativa do que qualquer viagem que já fizemos e que sem dúvidas marcará sempre as nossas vidas. Mas que requisitos tornam uma viagem maravilhosa? Primeiro requisito, um destino maravilhoso. Vem contar uma história de um garoto que em uma das suas entrevistas, a entrevistadora perguntou: o que seu pai mais perguntava para você, para os seus irmãos, quando você era criança? E ele vem contando esse pequeno trecho. Meu pai sempre me conta até hoje, que quando ele era pequeno, as viagens de voo, avião, eram muito caras. Então viajar de ônibus ou trem era uma alternativa mais conveniente. Meus avós sempre viajavam para visitar a família, que morava a mais de 2.000 quilômetros de distância. Meu pai sempre nos dizia que, apesar da distância ser longa, os locais onde eles passavam eram atrativos, bonitos, até chegar no destino, que se divertiu, fazia ignorar o tédio de viajar mais de 28 horas de ônibus. O importante, o sacrifício compensado. Todos nós somos convidados para um lugar que vale a pena visitar, pessoalmente. Saber que o próprio Jesus foi preparar um lugar, me causa grandes expectativas. Causa grandes expectativas na vida de cada um de nós. Como diz João 14:12, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim eu não for, vos eu serei dito, pois vou preparar um lugar. Sabemos que Jesus, junto com seu pai, criou esse mundo, um mundo perfeito, diferente do que conhecemos hoje. Mas, pensa comigo, se atualmente no nosso planeta existem lugares maravilhosos, podemos imaginar como esse mundo
seria antes da entrada do pecado. É por isso que vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4 e o verso 15 a 17. Amém, igreja? Que nos diz, verso 4: esse é o Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Verso 16: e o Senhor Deus lhe deu a essa ordem: de toda a árvore do jardim podeis comer livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal, que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comerás e nem tocarás, porque no certo dia que vocês comeres, certamente morrerás. Como também Paulo vem mencionando 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais coisa alguma penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero convidar nossos irmãos a fechar nossos olhos e relembrar a paisagem mais linda que já viu. Convido a igreja a fazer isso, a fechar os seus olhos. Tenta se relembrar uma paisagem maravilhosa que você já viu. Não precisa falar muito. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Já conseguiu se lembrar? Posso garantir que o desejo de estar lá novamente ressurgiu dentro de você. Podemos fazer algo semelhante ao imaginarmos o céu. Imaginar estar ali deve ser uma grande motivação que pode nos ajudar a lidar com os problemas que podemos estar vivendo no presente. Viajar em uma boa companhia. Segundo tópico, outro aspecto que torna uma viagem maravilhosa é com quem você vai. Isso também faz você esquecer o desconforto do trajeto. Mas quanto tempo vai durar essa viagem até o céu? Ellen White, uma das maiores escritoras, relata nos primeiros escritos, página 16, que diz: todos nós entraremos numa nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e sua própria destra as colocou sobre nossas cabeças, deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Quando Cristo voltar para nos procurar, fazemos uma viagem que durará 7 dias. Como já dizemos, uma longa viagem pode ser realizada quando você saber o destino que é atraente. Maravilhoso é o céu, com certeza deve ser muito espetacular. Uma observação: quando falamos de companhia, estamos falando, letra A, nossa família, ou seja, com quem a gente vai. Nossos familiares são a melhor opção. É por isso que está em primeiro lugar a viagem com a nossa família. Segundo lugar, nossos parentes, nossos amigos, membros do nosso pequeno grupo, as pessoas que apresentamos uma mensagem de salvação, aquelas pessoas que já faleceram, mas estão morrendo, mas estão mortas em Cristo, esperando Jesus voltar. Ou seja, Deus quer todas essas pessoas, quer uma companhia, porque lá no céu, quando vê uma família que não tem os filhos, Ele vai perguntar: onde estão seus filhos? Aqui te dei a guarda. Onde está
seu marido? Aonde está o seu cunhado? Aonde está fulano, ciclano? Ele vai perguntar. Ele não vai deixar que ninguém falte um pedacinho do céu, porque lá no céu ele vai fazer a separação, como diz Mateus, a separação do joio e do trigo. Isso mesmo, quando Cristo vier, todos que conhecemos e aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal farão parte da nossa empresa. Convido a igreja a abrir no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, 16 e 17. Amém, igreja? Que diz assim, versículo 14: Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 16: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode imaginar o que isso significa? Isso não tem explicação. Como será tão maravilhoso a nossa ida para o céu. Aqueles que aceitarem Jesus como seu único Salvador farão uma viagem inesquecível, uma viagem que ficará marcada em nossas mentes. Jesus é o nosso melhor hospedeiro. Já vimos dois requisitos para termos uma viagem maravilhosa. O primeiro é o destino que tem de ser maravilhoso. O segundo é com quem a gente está acompanhando. Um bom anfitrião pode fazer tudo valer a pena. Mesmo que a paisagem não seja tão bonita, ou o clima não esteja tão bom para desfrutar, mesmo que a viagem do nosso lado não seja tão legal, existe uma pessoa que está do seu lado, que está cuidando de você o tempo todo, para fazer essa viagem tão maravilhosa, essa viagem aonde você quer. Essa pessoa que está do seu lado é Deus. Vamos voltar novamente ao livro de João, capítulo 14, mas dessa vez vamos ler o verso 2 e 3 novamente. Amém, igreja? Que ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, a luz seria cheia, pois vou preparar esse lugar. E quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde vocês estiverem, estejais vós também. Estar com Jesus significa estar em um reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, como diz Mateus 25:34. Você pode imaginar o que isso significa? Que o próprio Jesus, Criador de tudo ao nosso redor, preparou um lugar para você e para mim. Podemos esquecer das coisas passadas, podemos esquecer de tudo, podemos perder familiares, podemos perder riquezas, podemos perder aquela viagem planejada,
podemos perder tudo, mas não podemos perder uma coisa: a fé em Cristo. Queridos amigos, muito em breve, aqueles que aceitarem a Jesus de todo o coração terão a chance de embarcar em uma viagem maravilhosa. O que você acha? Quer fazer essa viagem? Você quer estar com Jesus e desfrutar da sua hospitalidade? Bem, para estar nessa jornada, você deve ser salvo. E para ser salvo, você deve crer em Cristo Jesus e ser batizado e testemunhar o Evangelho a todas as nações, os batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Todos nós que somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia devemos querer comunicar a mensagem da salvação para que muitos outros possam fazer essa viagem maravilhosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Haverá mais uma mensagem musical de um rapaz que ele decidiu viajar, pois ele tinha perdido tudo. Então ele decidiu, tudo que tinha, decidiu viajar. E lá no local ele foi recebido muito bem. Então ele morou em um local onde ele não tinha acesso com as outras pessoas. E foi nesse momento que ele achava que tudo estava perdido. Ele se lembrou de Deus. Então ele se ajoelhou e orou: Senhor, se for o Senhor mesmo que indicou esse local para eu morar, então me mostre um sinal para que eu possa crer no seu nome. No dia seguinte, quando ele estava andando pelas ruas, chegou um certo rapaz, fez algumas perguntas para ele, e no momento ele perguntou: você trabalha em algum lugar? Ele: não, sou desempregado, vai fazer 10 anos. Então aquele homem, todo bonito, gravata, paletó, conversando com aquele homem maltrapilho, sujo, não tomava banho direito para economizar a energia. Então aquele simples homem perguntou àquele homem que estava todo bem arrumado: você tem alguma vaga para que eu possa trabalhar em sua empresa? Ele: tem, essa vaga é para você. Então ele se lembrou da promessa que ele tinha feito ontem para Deus. Então ele agradeceu a Deus naquele exato momento. A viagem não pode ser o que planejamos, mas o final sempre acontecerá e sempre será o mais aguardado. Convido a igreja a fechar nossos olhos e juntos fazemos uma oração. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por cada um de nós estamos aqui. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento em nossas mesas. Obrigado por nos suscitar a cada dia. Tu és fiel, mesmo que ainda não merecemos, a tua fidelidade nos alcança. A tua força é que nos faz estar de pé a cada novo dia. Por isso, nós te louvamos. Grande és tu, Senhor,
céus e da terra. Não há Deus como. Louvado seja teu santo nome. Leve-nos em paz para os nossos lares, na certeza dos teus santos anjos, e acampe os seus anjos ao redor dessa igreja e ao redor de nossos lares. Amém. Tudo isso nós despedimos do seu santo nome. Desde já lhe agradecemos no doce nome de Jesus.